Olá, muito boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. É uma alegria ver este teatro cheio de mulheres incríveis, líderes sonhadoras e realizadoras. Estamos dando abertura ao Fin4X Summit 2025. É uma grande alegria receber cada um de vocês aqui na FAAP para esse encontro que promete ser transformador. Antes de começarmos a programação, quero convidar todas vocês a se acomodarem para a abertura oficial do evento. Eu sou a Mônica Costa, sou CEO da Negrana Finanças, que é uma startup de educação financeira para a população negra e vulnerabilizada financeiramente. Para que a gente comece esse evento, nós chamamos ao palco a conselheira do Museu de Arte Brasileira da FAAP, a senhora Pilar Guilom Liotti. A programação e a abertura será transmitida também no Hub. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todas e a todos. É com imensa alegria que damos início à terceira edição do Fin4X Summit aqui na FAAP. Receber esse evento mais uma vez em nossa casa não é apenas motivo de orgulho, é também um sinal claro de compromisso com o futuro. Um futuro mais próspero, mais justo e mais representativo. Hoje somos palco de um encontro poderoso que reúne 1.500 mulheres em uma jornada de impacto, conhecimento e conexão. Serão mais de 30 horas de programação intensa, inspiradora e transformadora, voltada ao fortalecimento da presença feminina no mercado e à promoção de lideranças que refletem, de fato, a riqueza da nossa sociedade. Acreditamos que não haveria espaço mais simbólico e apropriado do que a FAAP para esse momento. Somos uma instituição que carrega, em sua essência, a excelência acadêmica, a inovação e o compromisso com a cultura e a formação cidadã. Além de tudo, como sempre reforço, há 78 anos, uma fundação criada, sempre liderada e majoritariamente composta por mulheres. Ao longo dos dias, teremos aqui debates, provocações, trocas de experiências e, sobretudo, a certeza de que cada uma das mulheres presentes nesse evento carrega em si o potencial de transformar realidades em empresas, governos, instituições e comunidades. A FAAP se orgulha de ser parceira de iniciativas como o Fin4X, que não apenas estimulam o protagonismo feminino, mas também criam as pontes necessárias para uma sociedade mais equilibrada e inclusiva. Sejam muito bem-vindas. Que este seja um evento marcante, inspirador e, acima de tudo, transformador. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Pilar. E agora, nós chamamos ao palco a fundadora da Fin4X, Carolina Cavenaghi. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. É sempre um misto de emoção com tensão, colocar um projeto tão grande como esse em prática. Para quem me conhece sabe que eu sonho essa empresa todos os dias. Hoje é um dia de palco, hoje é um dia da gente brilhar, conectar, fazer, mas o meu propósito ele acontece todos os dias do ano, ele é muito maior que tudo, e ele só acontece porque vocês estão aqui, porque tantas mulheres e tantas empresas acreditam. Para mim, poder estar aqui na FAAP tem um sentimento ainda maior. Eu sou ex-aluna, e é muito bom, ao longo desse semestre, principalmente, eu tive a oportunidade de vir aqui várias vezes por conta do evento, e cada vez que eu ando por esses corredores, passa um filme na minha cabeça. Já são 20 anos, e quando que eu poderia imaginar, inclusive, que eu colocaria uma tenda na frente do museu, que foi extremamente ousado da nossa parte, para poder transformar, para poder impactar mulheres, para trazer conteúdo, informação. O nosso evento ele começou em 2019 por um sonho que eu tinha na volta da licença maternidade do meu segundo filho,
Muitas de vocês estavam comigo aqui nesse começo e ainda estão, porque construíram essa história comigo. E eu queria fazer algo diferente, e criei o Women in Finance. E esse ano o Women in Finance tomou uma proporção muito maior, é a primeira vez que a gente realiza no formato de Fin4X Summit, e eu acho que o nosso propósito ele vai muito além das finanças. Nós mulheres, a gente quer falar, a gente quer conhecer sobre todos os temas, inovação, investimentos, tendências. Durante esses 2 dias, vocês vão poder se conectar com muitas mulheres, aprender com líderes e mulheres que são muito inspiradoras pelas suas histórias, pelas suas conquistas. A gente tem aqui uma programação excepcional. Mas nada disso acontece se eu não tiver o apoio aí de tantas pessoas e tantas empresas. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que felizmente são muitos, então peço a licença para ler. A XP, o BTG, o Banco Pan, a Ava Invest, a ABC Brasil, B3, Ion, Itaú, Morgan Stanley, TM Comunicação, Bridgewise, Banco Carrefour, Galápagos Capital, UBS e a Visa. Eu quero agradecer também os nossos parceiros que esse ano fizeram a diferença e vocês vão poder viver algumas experiências no kit de vocês ao longo do nosso evento. A Brutal Fruit, a Florear, Lenvier, True Source Nutrition, Vult, Live, Mistral, Gerando Falcões, Priscila Whittaker, Maju, Boost e especialmente o Chefe Aprendiz, que é um projeto de desenvolvimento humano mediado pelo ensino da gastronomia, voltado para jovens de entre 17 e 24 anos. E eles farão todo o catering do evento e é maravilhoso. Então, deixo aqui o convite para vocês experimentarem. Foram nossos grandes parceiros esse ano. E, obviamente, um agradecimento muito especial para a FAAP, que compra todas as minhas loucuras, às vezes sim, às vezes não. A Lei Sobral, muito obrigada. É um prazer ter vocês ao meu lado, meus parceiros, que acreditam também nos meus sonhos. É o nosso 3º ano aqui, e eu acho que a gente vem construindo uma história muito sólida. E esse ano, ainda mais, a gente tem uma novidade muito especial. Estamos lançando juntos um curso de extensão de liderança executiva para mulheres, e a gente vai contar para vocês aí ao longo do evento. Gabi, que está aqui, que coordena toda a pós-graduação, vai contar aqui para vocês ao longo do nosso evento, e também no nosso espaço, que é uma novidade esse ano. A gente fez um espaço de exposição para que a gente possa interagir com as empresas, umas com as outras, e serão 2 dias também como uma novidade. Não posso deixar de agradecer quem sonha e acredita comigo todos os dias, que é o meu time. Sem vocês, eu nada seria. A gente faz muito. Hoje parece que são 2 dias, mas são 365 dias no ano pensando e realizando juntos. Queria agradecer também os nossos parceiros que fazem parte, né, da Fin4X, o time de eventos da Bruna, a Lívia, a AKM, nossa agência digital, a Fronteira Filmes, que é nosso parceiro de audiovisual. É muita gente envolvida para fazer um projeto como esse acontecer. Acho que eu falei tudo. É bastante conteúdo. Muito obrigada. Vou agradecer também as nossas palestrantes. São mais de 120 palestrantes esse ano. E também a todos vocês que estão aqui fazendo esse evento acontecer. Sem público, um evento não acontece. Muito obrigada. E eu estarei com vocês agora no primeiro painel de abertura e já vou chamar as minhas convidadas que estão aqui, Nina, Natália e Carol. Eu vou fazer um agradecimento especial que eu esqueci, são muitos agradecimentos. Eu quero agradecer a minha família, que hoje tem muitos aqui me prestigiando, e depois de tantas jornadas, idas e vindas, pandemia, morando em outro estado, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada, gente. Pode sentar aí, Nath, porque aí eu olho para vocês. Obrigada. É sempre uma responsabilidade abrir o evento, vocês sabem, né? Mas eu sempre escolho muito bem. E eu gosto de participar ativamente de toda a curadoria dos conteúdos, dos painéis. É uma das partes que eu mais amo fazer. E quando eu pensei nesse tema de capital feminino em ação, eu acho que ele teve um propósito muito importante.
a gente vem vivendo, acho que, vários momentos em relação ao tema de diversidade, de transformação, impacto. E esse ano, eu acho que é um ano um pouco diferente, um ano que a gente sente esse tema também sofrendo uma transformação. Não sei se para frente, não sei se para o lado, não sei de que forma, mas esse tema está diferente. E, há muito tempo, eu venho refletindo sobre isso, sobre a diversidade em si ou a diversidade por si só. E eu acho que a diversidade ela é muito mais do que uma meta, do que uma métrica. A diversidade ela é muito importante pelo capital que o feminino exerce. A gente, hoje, no Brasil, mais de 50% dos lares são financeiramente sustentados por mulheres. E eu trouxe 3 mulheres aqui que são referências no nosso mercado, cada uma em sua área de atuação, mas que, de alguma forma, são conectadas eu não sei se a palavra é bem ativista, mas que, de alguma forma, vocês engajam com esse tema de uma forma muito estrutural, né, uma forma muito realista. E eu acho que essa é a mensagem mais importante. Eu acho que tudo que a gente faz aqui tem um propósito, e a gente precisa começar a olhar para além dessa temática. E, por isso, eu trago aqui comigo... Espera aí que eu vou pegar minha colinha aqui, porque são muitos temas, essas 3 mulheres maravilhosas, para falar sobre esse tema. Eu vou apresentá-las aqui. Vou apresentá-las. Nina Silva é executiva e especialista em tecnologia, cofundadora do movimento Black Money e do The Black Bank, e é uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. É uma força revolucionária que tem potencializado o ecossistema afroempreendedor com foco em inclusão. Natália é diretora de mercado de capitais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, conselheira de administração na Iguá Saneamento, Future Climate e no FIDC Estímulo, tem 30 anos de experiência no mercado financeiro e foi uma das mulheres mais jovens a ocupar a posição de CEO no Banco de Investimentos no Brasil. Recentemente fez a transição para o setor público e é uma referência no mercado de capitais, sustentabilidade e comprometimento com o legado e liderança humanizada. E a Carol Strobel, ela é sócia da Antler no Brasil e cofundadora da Redpoint Ventures. Com mais de 20 anos de experiência em investimentos em tecnologia, tem olhado para o futuro e investido em quem está construindo novas realidades com propósito. E aí eu quero passar para a primeira pergunta. Quando eu falo capital em ação, capital feminino em ação, qual é o que vem na cabeça de vocês quando eu trouxe esse tema, quando eu fiz a provocação sobre esse painel? Posso começar? Boa tarde. Vocês estão muito quietinhas, né? Uma maioria de mulheres aqui na plateia, só o começo. Então, a Carol, parabéns, Carol. Que evento incrível. A importância de reunir tantos nomes, não só aqui no palco, mas também de trazer uma plateia, essa plateia que precisa ser também de mulheres, mas de mulheres diversas. Essa possibilidade também de trazer grandes nomes de patrocinadores para um evento que está focado num protagonismo feminino. Então, esse eu acho que é algo que, vamos dizer, que está muito junto nas vertentes que nós trabalhamos, né, de nós 4 aqui. O protagonismo com intencionalidade. Então, quando você pergunta sobre capital feminino, a primeira coisa que me chama a atenção é o protagonismo de mulheres e quem são essas mulheres, a possibilidade de serem todas as mulheres, quando a gente fala de mulheres, e o capital no contexto de o que é capital, principalmente quais os tipos de capitais e a importância de termos mulheres à frente de todas as possibilidades de capitais. E por que eu digo isso? Porque a gente fala muito de mulheres em relação ao capital humano, capital social, até mesmo de capital intelectual, mas pouco, né, se dá de protagonismo para mulheres em capital financeiro. E eu acho que, nesse lugar do capital econômico, a Nath vai poder trazer um pouco mais aprofundado ainda para a gente precisa, sim, termos vozes, mas num lugar não romântico, né? A gente precisa fugir também desse lugar que nos colocam do tipo, porque o capital financeiro para mulheres é difícil, porque mulheres dificilmente gerenciam financeiramente as suas casas. Mentira, né? Você já trouxe, a Mônica trouxe aqui também
dados que comprovam, somos arrimo de família na maioria das nossas famílias. Mulheres são as que mais sabem administrar orçamento, principalmente na escassez. E eu posso falar de antemão, enquanto uma mulher negra, né, somos 28,7% da população e, na maioria dos nossos lares, somos a renda principal dos nossos lares e somos aquelas que botam mais água no feijão para render mais. E o render mais é você conseguir multiplicar recursos. E, quando a gente fala de recursos financeiros, todo mundo quer, né? Chegar mais rápido no ROI, chegar mais rápido e mais acelerado no retorno sobre aquele risco tomado. Somos nós que tomamos risco, sim. Então, também é bullshit, né, balela, quando dizem que mulheres não tomam risco no mercado de capitais. Tomamos riscos controlados, tomamos riscos mais estratégicos. E ainda temos a questão do capital sobre quando a gente abre um negócio. Nós somos a maioria empreendedora no Brasil de micro e pequenos negócios. Crescemos durante a época do caos da pandemia em relação a empreender, muitas das vezes por conta de não alocação e por falta de flexibilidade de horário, mas com muita resiliência, com muita estratégia, com muita estrutura. E essa estrutura, quando falam dessa liderança feminina emocional, não é uma liderança emocionada. É uma liderança que consegue equilibrar o emocional e o racional e o olhar do gestar para o todo, com o todo. Então, para mim, o que chama muita atenção é isso. Como que a gente consegue, no dia a dia, o capital ele já é nosso. Só que o capital econômico, o capital financeiro, ele tem, né, esse lugar de, só porque a gente está falando de poder e de influência do que move o mundo, aí é uma energia masculina que move o mercado de capitais. Acho que é tipo de coisa que a gente tem que... Estamos aqui para romper. E, Nath, eu acho que isso também tem muito a ver com a herança, com a nossa história, com a nossa relação com esse capital. Não, tem tudo a ver. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Carol. Parabéns pelo evento. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com esse painel, com a Carol, com a Nina, pessoas que eu admiro e acompanho a trajetória. E é muito importante a gente poder ter esses espaços de fazer essas trocas. Bom, quando a Carol me provocou um pouquinho, eu fui refletir um pouco no que era a definição de capital, né, de capital feminino. E, quando a gente fala, e a Nina já tocou nisso, a gente tem várias dimensões. São os recursos que as mulheres acessam para poder mobilizar as suas ações, né? Então, a gente tem uma dimensão que ela é econômica e que ela é muito importante, a gente tem uma dimensão que é social, a gente tem uma dimensão que é cultural, né? E todos esses aspectos eles se somam. Mas a gente tende, aí eu não poderia concordar mais com a Nina, a gente tende a estressar muito as formas mais softs, né? Os aspectos mais qualitativos do capital feminino. Porque é assim que a nossa sociedade está estruturada, e são qualidades, eu acho, que das mulheres, seja no cuidado, na empatia, que são todas condições muito transformadoras e muito poderosas para o exercício da liderança. Mas eu queria chamar um pouco, e bastante, a atenção de vocês para o aspecto econômico da força feminina, né? Porque a gente não se apodera muito dos outros capitais e menos do econômico. Então, só para trazer alguns dados para vocês, hoje, a renda global feminina ela é da ordem de mais ou menos 20 trilhões de dólares no ano. Estou falando dos salários, dos dividendos, enfim, de toda a movimentação econômica que as mulheres movimentam. Mas as mulheres elas tomam cerca de 80% das decisões de consumo em âmbito global. Então, a gente está falando que as mulheres decidem gastos aí da ordem de 43 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, uma noção, o PIB do mundo é 105. Então, a gente está falando que a gente responde aí na nossa renda por mais ou menos, um pouco mais do que 20% do PIB global hoje, mas a gente toma decisões de consumos que vão muito além do que isso. Então, esse é o primeiro aspecto que é muito importante a gente levar em consideração. E, Nath, essas decisões de consumo, acho que, para ser clara, que são as decisões, muitas vezes, até domésticas, que é o que compra dentro de casa, onde viaja, o carro, o hotel. São todas as decisões que envolvem, muitas vezes, decisões financeiras, e as mulheres nem têm a consciência
que elas estão fazendo isso. Que elas estão movimentando todo Quem esse define valor. as férias da família, que compra tudo, são as mulheres, né? Assim, a escola dos filhos, exatamente. Então, são essas as decisões de consumo. E isso é muito importante a gente se apropriar. Tem um termo global que chama She Economy, ou a economia delas, que, inclusive, tem pautado o desenvolvimento de novos produtos e serviços baseados nessa maior inserção da mulher no mercado de trabalho e no poder econômico de compra que a gente tem. Qual é o problema? É que hoje, na verdade, esse potencial todo das mulheres ele não está sendo aproveitado porque a gente ainda não participa da economia em pé de igualdade com os homens, né? E aí tem o Fórum Econômico Mundial, que todo ano publica o relatório, onde a gente tem assim, tem um índice que ele fala que é o Gender Gap, né, que ele avalia várias dimensões, participação na política, na educação, etc., e na economia. Então, a gente ainda está ali no nível de 70% comparado com os homens, e no ritmo atual de evolução, que esse talvez seja o dado mais impactante, a gente vai levar 131 anos para participar da sociedade, da economia em pé de igualdade com os homens. Então, por que eu gosto de trazer esses números? Porque a gente precisa ter consciência disso para a gente lutar para mudar essa realidade, né? Então, eu entendo que a liderança feminina ela tem essas capacidades todas sutis, que, inclusive, vão determinar a liderança do futuro, mas a gente precisa também ter consciência e usar os nossos lugares de fala para a gente poder mudar essa realidade. Bom, primeiro, boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bárbaro estar aqui nesse painel incrível. Finalmente, Carol. né, Carol? Nossa, Nós estamos ensaiando há quanto tempo você no meu palco? Me fala. A Carol me enrolou alguns anos, viu, gente? Não, é um prazer estar aqui com vocês. E, bom, o que eu faço... É agenda, Carol. É agenda. O que eu faço é investir, né? Então, foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu faço investimentos em startups. E, na verdade, eu faço investimento em pessoas. A gente sabe que os modelos de negócio são muito importantes, a capacidade de execução é muito mais importante do que um modelo de negócios, é muito mais importante do que uma ideia. Então, o que a gente foca é a capacidade de execução, e, para isso, a gente olha para um time, a gente olha para as pessoas. É assim que o investidor investe, na verdade, né? Investidor de empresas que estão começando. E é isso que eu sei fazer. E, quando veio a provocação do capital feminino, eu fiquei pensando nas muitas dimensões, né? Exatamente como a Natália falou, nas muitas dimensões do capital. A gente, quando vai seguindo a vida de uma startup, dá um primeiro cheque, um segundo, um terceiro, a gente não vai construindo uma startup sozinho. A gente vai buscando diferentes grupos para investir junto com a gente. E o olhar que a gente tem é exatamente isso. O que cada capital pode aportar além do dinheiro? Capital é dinheiro, mas não é só dinheiro. Tem outras características. E, quando veio a provocação do capital feminino, eu fiquei pensando, engraçado, né? A gente fica definindo o capital de maneiras diferentes. Será que existe isso mesmo? E eu cheguei à conclusão que sim. Existe, não sei se feminino, mas com características femininas, que tanto homens e mulheres têm essas características e atuam dessa maneira. O capital ele é mais transacional ou relacional, dependendo da forma como a gente investe. Às vezes é só fazer o cheque e colocar ali dentro da empresa. E, às vezes, não. Às vezes tem um envolvimento de você ver aquela empresa crescer, de você ficar cuidando dessa empresa, fazendo esse... Sabe, é como se a gente estivesse cuidando de um bebê, na verdade, de um filho nosso, que você está ali em cima o tempo inteiro, procurando melhorar, vendo o time, olhando as métricas. E todo esse carinho, de certa forma, né, ajuda muito a empresa a crescer. E, por isso, que o Venture Capital, diferentemente de outros tipos de investimento, tem essa característica de capital relacional, não é um capital transacional, de só colocar o dinheiro, como, por exemplo, eventualmente a gente faz num CDB, ou num outro qualquer investimento. A gente coloca o nosso dinheiro para proteger esse dinheiro financeiramente, e a gente espera que tudo aconteça dentro da sua conta. No capital relacional, você é envolvido por isso, você coloca o seu dinheiro dentro de um propósito. E é assim que eu acabei definindo o capital feminino na minha cabeça. Muito legal. E Nath, eu queria trazer aqui, contando um pouco da sua história. Você é uma referência no mercado financeiro, você tem uma carreira muito sólida e uma carreira tradicional. Eu acho que, desde do nosso primeiro encontro, algo que sempre me impactou e nos conectou de alguma forma foi que você sempre colocou essa questão, né, na sua carreira no mercado financeiro,
de como colocar o capital para uma transformação social, mesmo trabalhando em grandes bancos e em grandes corporações e, mais recentemente, numa carreira pública. Você sempre teve esse olhar na sua história. Como que você enxerga o seu capital feminino, como mulher, como executiva, dentro desse seu propósito na sua carreira? Não sei se eu sou uma referência, mas com certeza eu tento fazer a diferença por onde eu passo, e eu acho que é um aprendizado. Acho que a primeira coisa é que a gente não sai pronta, né? Então, eu tenho uma carreira de 30 anos, e, ao longo dessa carreira, a gente vai acertando e errando, e a gente vai se conhecendo e entendendo aquilo que mobiliza, né? Então, eu acho que, na verdade, eu já falei isso em alguns outros fóruns onde eu tive que dar uma longa volta e trabalhei muito tempo no setor privado, em vários bancos diferentes, fazendo só, talvez, o que a gente chama de banco de investimento tradicional, para eu entender o que me mobilizava. E hoje eu tenho uma clareza que, para mim, primeiro, eu acredito na força do capital para mudar o mundo. Eu acho que o capital, quando alocado de maneira correta, ele vai incentivar a transformação que a gente precisa, né, no mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu parei de brigar se eu devia sair do mercado financeiro e fazer outra coisa. Não, eu quero estar no espaço onde eu tenho a força para promover a mudança que eu acredito. Esse é o primeiro. E o segundo é como é que a gente pode gerar impacto e como é que a gente pode pensar legado, porque eu também acredito que a gente não está aqui de passagem, né? A gente precisa, e aí, quando você ocupa uma posição de liderança, principalmente eu sendo mulher no mercado financeiro, eu falo assim, eu não quero ser uma exceção que confirma a regra de como é sempre difícil chegar nessas posições de liderança. Então, uma das minhas militâncias é sempre para a gente poder tornar esse caminho mais fácil, não só para as mulheres, talvez, ou brancas e privilegiadas como eu sou, mas a Nina me conhece, como é que a gente faz isso de uma maneira mais abrangente para mais gente. E a minha decisão de ir para o setor público, mais recentemente, eu passei pelo BNDES, agora estou no Banco Interamericano de Desenvolvimento, é justamente como é que a gente pode alocar esses recursos para poder potencializar o impacto que a gente pode deixar para a sociedade como um todo. A gente sabe que hoje a gente está vivendo uma situação bastante crítica no mundo. Eu brinco que é um mundo de policrise, né? A gente tem crise geopolítica, a gente tem transição energética, a gente tem uma série de pressões, transformação tecnológica que traz benefícios, mas traz também uma questão de saúde mental, de crise de emprego, etc. Então, como é que a gente pensa todas essas dimensões e usa o lugar onde a gente está para a gente acelerar e diminuir as desigualdades e as diferenças que a gente tem? Então, eu não acredito, eu hoje só consigo me entender enquanto líder, enquanto pessoa, nem enquanto líder, numa pessoa que consegue transformar não só o impacto global, porque eu não tenho essa pretensão, mas eu transformar a vida das pessoas que se relacionam comigo, que trabalham comigo, das organizações, e isso a gente faz através de um olhar humanizado, né? E aí eu não poderia concordar mais com a Carol. Não existe empresa, existem pessoas que estão trabalhando juntos em prol de um propósito comum. Então, como é que você tem o olhar para o outro, como é que você extrai o melhor do outro e como é que você, de fato, pauta as suas atitudes pelo exemplo que você quer deixar, né? É uma jornada, não é fácil, eu tenho aprendizados e erros, mas eu espero continuar nesse caminho. E eu gosto muito dessa sua fala, porque muitas vezes a gente acha que mercado financeiro é um mercado que não tem propósito, a gente não consegue transformar, é uma carreira muito difícil, né? É uma carreira muito técnica. Mas eu escutei essa frase uma vez e realmente é um dos mercados que a gente é um dos mercados mais possíveis da gente fazer impacto na vida das pessoas. E se a gente começar a pensar, né, para além do que a gente executa no dia a dia, como a gente chega até as pessoas, a gente vai encontrar com certeza muito propósito. Muitas de vocês aqui trabalham no mercado financeiro. E eu queria fazer uma pergunta para você, Carol. Primeiro eu queria saber como que você começou. Não foi desde o início da sua carreira que você trabalha com investimentos em venture capital. Então eu queria que você contasse como que você fez essa transição. E também esse mercado é um mercado extremamente masculino e acho que até recente para as mulheres do ponto de vista aí de empreendedoras, as mulheres que estão buscando investimento. A gente vive hoje no mundo, e talvez principalmente no Brasil,
onde a grande maioria das empreendedoras mulheres empreendem por necessidade, poucas mulheres empreendem por sonho, por propósito, ou por acreditar, ou por ter uma ideia. Acho que isso passa também pela dificuldade de acesso a capital. E queria saber também se teve algum momento nessa sua vivência profissional que você teve um clique de falar, poxa, acho que eu preciso olhar mais para mulheres, por que as mulheres não estão aqui fazendo pitch, buscando investimentos, e se você tem hoje no seu trabalho um olhar também para o feminino para tentar equilibrar um pouco essa conta. Várias perguntas. Com o maior prazer. Você vai me lembrando se eu esqueci de alguma coisa, vocês me falem. Bom, eu comecei como advogada, era advogada de uma instituição financeira, e como advogada eu queria crescer mais, e toda vez que tinha uma mudança no meu trabalho, eu lembro que eu ficava muito tensa, eu falava, pronto, agora já acabou a minha oportunidade, porque eu lutei tanto para estar aqui, agora acabou a oportunidade, porque, sei lá, adquiriram um banco, ou mudaram meu chefe, a minha chefe. Eu não tinha chefe mulher ainda naquela época, era chefe homem. Mas sempre acontecia alguma coisa e falava, pronto, acabou. E, depois de um tempo, eu comecei a ver que sempre que tinha uma disrupção dentro do meu trabalho, eu acabava tendo uma oportunidade nova. E uma oportunidade que eu podia transformar tanto numa coisa ruim quanto numa coisa boa. E eu fui pegando esse gancho, falando, puxa, já que apareceu essa oportunidade, vamos fazer disso daí, do limão, uma limonada, né? Mulher gosta de se virar, né? E eu fui me virando, falando, não, então vamos fazer um negócio diferente. Acabou essa área, não tem problema, vou para outra. E assim foi indo. Então, eu fui da área trabalhista, onde eu comecei para a área de direito internacional, e depois eu fui para uma outra área, que era uma área de compliance, que estava começando naquela época no Brasil. Aí eu fui para Brasília, comecei a discutir toda a legislação de compliance, resolvi fazer um mestrado, ganhei uma bolsa. Venho de uma família muito simples também, sempre estudei com bolsa de estudo, consegui um mestrado, consegui essa bolsa para o mestrado, fui fazer meu mestrado na Inglaterra, voltei, eu sou de Curitiba, e aí eu decidi que eu não queria mais ficar em Curitiba, que eu queria ter uma oportunidade em São Paulo para trabalhar com mais coisas. Consegui uma entrevista de emprego em São Paulo, consegui meu emprego em São Paulo, com uma chefe mulher, na época que ela falou assim para mim, Carol, a gente precisa de alguém aqui na Intel, na época, na Intel Capital. Na Intel, para trabalhar com Venture Capital. O que você sabe sobre Venture Capital? Eu falei, vou falar a verdade, não sei nada. Falei, olha, Terry, adoraria falar para você que eu sei um monte de coisa, que eu sou a melhor, mas eu realmente não sei nada sobre o tema, mas estou disposta a aprender. Pode ficar tranquila que a semente vai cair num solo fértil. E foi assim que eu acabei conquistando o meu primeiro emprego na área de Venture Capital. Ela falou, então, ótimo, porque o que a gente quer é ensinar também. Então, ela me ofereceu a oportunidade de ir para o Vale do Silício, ficar morando no Vale do Silício durante um tempo, aprender muito sobre como acontecia o Venture Capital. Eu voltei do Vale do Silício já como diretora jurídica da Intel Capital para a América Latina. Nesse período, eu comecei a querer passar, e aí, além da área jurídica, eu fazia parte do comitê de investimentos, né, da Intel Capital, comecei a tocar todo o portfólio, fui aprendendo, foram muitos anos lá dentro, mais de 15, 16 anos lá dentro da Intel Capital, comecei a tocar todo o portfólio da Intel Capital na América Latina e me vi como investidora. Então, eu sempre fui olhando assim a oportunidade, a gente tinha que reduzir o time, em vez disso ser um problema, para mim virou uma oportunidade. Então, agora eu vou assumir a área de Venture Capital, de Business da Intel Capital na América Latina. Vou assumir, vou fazer. Ganhei mais? Não ganhei. Inclusive, perdia. De vez em quando, eu tinha que fazer umas coisas assim, rodava à noite, com um filho pequeno em casa. Eu tenho 3 filhos. Então, não foi fácil. Ao mesmo tempo, foi absolutamente sensacional. E, dali, eu fui pulando de um lado para outro, pensando na minha carreira. Eu sou conselheira de algumas empresas de capital aberto, então, eu comecei a construir uma carreira como conselheira, comecei a construir uma carreira como investidora. E aí decidi que, dentro do corporate venture, era raríssimo a gente ver algum pitch de uma mulher. Aquilo já me chamava bastante atenção naquela época. Era muito difícil ver. E foi me chamando muita atenção quando eu fui indo para outros fundos. Então, eu fui para a Redpoint Ventures, eu sou sócia desse fundo. É um fundo que investe de série A para frente, o que significa que são startups já tracionadas, startups que já têm assim, pelo menos umas 20, 30 pessoas que trabalham na startup, uma startup maiorzinha. Comecei a fazer investimentos lá também, raramente a gente via mulheres. A Vanessa está aqui, que trabalha comigo, ela sabe muito bem disso. A gente quase não via mulheres lá também. E isso começou a ficar irritante. Mas, outra vez, né, tudo que é irritante, tudo que a gente acha que não está tão legal, é oportunidade. Então, a gente olha para isso de uma maneira diferente. Você tem que setar a sua mentalidade de, bom, isso aqui tem uma questão diferente que eu preciso ajudar a resolver. E foi assim, com essa experiência, que eu decidi fundar a Antler. A Antler é um fundo
global de Venture Capital, a gente tem um fundo brasileiro. Esse olhar da Antler é um olhar de acesso a capital, para todos e para todas, para aqueles que são da periferia, para aqueles que têm uma raça diferente, os que têm um gênero diferente, que têm uma visão diferente, porque a inovação vem de todo lugar, ela não tem um lugar marcado, não é só na Faria Lima, lá no Leblon que ela acontece no mundo todo, em todos os lugares. E eu fico sempre muito entusiasmada quando eu vejo essas pessoas falarem da solução de um problema, porque essas pessoas conhecem muito bem o problema. Elas estão muito ligadas, estão intimamente ligadas ao problema. E é isso que eu preciso como investidora. Eu tenho que ver essa resiliência, essa vontade de fazer mais com muito pouco ou com quase nada. E isso é o que a gente precisa para esses investimentos, porque uma startup começa com pouquíssimo dinheiro, com pouquíssimos recursos. Então, se você tem uma fundadora, um fundador com essa capacidade, com essa resiliência e com esse olhar cuidadoso para os ativos, especialmente nesse momento, isso é muito valioso. E, olhando esse gap de falta de acesso a capital, a gente tem, acho que, duas lacunas sérias de capital para startups no nosso país. A gente tem uma parte no crescimento acelerado, no growth, e tem essa parte do primeiro acesso. Eu decidi que, na minha experiência, eu precisava ir para esse primeiro acesso, para poder dar uma visão diferente. A gente não tem que mudar a régua, a gente tem que reposicionar essa régua e dar acesso às pessoas que realmente precisam ter acesso a capital, que têm essa capacidade de execução, que têm essa resiliência, que estão intimamente ligadas ao problema. Então, para mim, foi um prazer quando a vida me presenteou com essa oportunidade. Eu fico muito feliz de poder ajudar um pouco, o pouco que a gente consegue dentro desse tema. Incrível, e eu gosto muito da frase reposicionar a régua. Eu acho que a gente precisa encontrar também palavras para começar a pensar diferente, como sociedade, como pessoas. E acho que a sua fala conecta um pouco com a sua história, né, Nina? Queria também ouvir um pouco da sua história, do movimento Black Money. Se teve alguém que te inspirou, o que te motiva, te move a acordar todos os dias e transformar aí a vida de tantos empreendedores? Conta para a gente um pouquinho. Bom, Carol, eu brinco que eu tenho 25 anos de carreira e não 25 anos de idade, apesar da voz, né, não aparentar. Eu começo a minha carreira na área de tecnologia 25 anos atrás, quando não haviam mulheres na área de tecnologia. Eu entro numa faculdade federal, né, vestibular 2000, quando, na época, nós éramos 0,75% de pessoas negras em federais, antes, né, da lei de cotas. E consigo ver a transformação e o positivo e o impacto incrível que a cotização de acesso a espaços, como o espaço educacional, traz de valor para dentro, principalmente das instituições públicas e privadas, né? Sou da primeira geração da minha família a entrar numa faculdade e a sair de uma faculdade, a morar fora do país, a falar uma segunda, terceira língua. Ainda somos, eu e a minha irmã, a doutora Carla Verônica, as únicas pessoas da família a ter, né, graus assim de especializações. Sou filha de quilombola, com muito orgulho, né, criada no Canavial, e sou nascida e criada no Jardim Catarina, a maior favela plana da América Latina, isso na década de 80. E fico muito feliz de trazer todos esses números, porque são essas pessoas iguais a mim que faz parte da maioria da população no Brasil, né? E são essas pessoas que precisam resgatar o lugar de acesso a capital, a valor, e esse valor também econômico, para transformar esse Brasil e o mundo que se perdeu, né, que se perderam ao longo dos séculos. E como que a gente usa esse capital, não no lugar central do capitalismo, como o que a gente precisa atingir, mas como uma ferramenta para que a gente resgate os valores que nós perdemos. Então, a gente vê que a liderança do hoje ela está muito pautada na escutativa, a liderança do hoje ela está pautada em horizontalidade, a liderança do hoje fala muito de colaboração, cooperações, coisas que os nossos povos originários, os nossos povos, desde sempre, né, trabalharam e tentaram manter. E agora, o lugar do saber. E aí, quando a Natália traz legado, a gente precisa também trazer ancestralidade, porque esse lugar de diferentes culturas e tradições ancestrais que traz essa riqueza de vivência para dentro das instituições.
E aí minha trajetória de 25 anos foi desde grandes multinacionais, trabalhei no Brasil, trabalhei nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, trabalhei com times com mais de 60 pessoas, fui a primeira gestora SAP negra no Brasil e cheguei a tirar certificações internacionais numa época onde os meus pares eram apenas homens brancos acima de 40 anos. Eu, uma menina de 27 anos, já era gerente de projetos, depois gerente de portfólio, depois diretora de TI. Né? Então, trabalhei Petrobras, Honda, South America, fui responsável por times de multilinguagens. Então, tive pessoas colaboradoras do México, Brasil, Argentina, tudo dentro da mesma sala. E isso com uma gestora mulher preta, tendo que defender os números, tendo que defender a estratégia, tendo que defender os resultados e sendo o tempo todo questionada do porquê ele está naquele espaço. Então, quando eu fundo o movimento Black Money há 8 anos atrás, já estou até perdida nos números, há 8 anos atrás, eu já vinha de uma trajetória de como eu não poderia me manter apenas como um token, né, enquanto uma mulher em liderança em grandes empresas, trazendo números milionários, trazendo retornos de investimentos milionários, bilionários, e não ver esse retorno dentro do meu ambiente familiar, dentro dos grupos sociais que eu continuei operando e pertencendo. Eu tive um burnout em 2013, numa época onde não chamávamos de burnout, e eu lembro que eu falava tecnologia. Eu já era premiada na época e tudo mais. Eu falava, a tecnologia não me absorveu, eu não pertenço a esse ambiente. Como ser do G20, né? Chegava em questões de eu chegar numa confraternização de G20, e, para quem não sabe, G20, tipo, os 20 maiores líderes globais daquela empresa, a gente ia para uma confraternização de final de ano e escutado, tipo, a gente quer ver você sambar no final do evento. Eu falei, não, eu vou sambar na cara de vocês com os números que eu vou apresentar durante o evento. Então, esse tipo de realidade é uma realidade que ainda está, né, no nosso dia a dia, dentro e fora das instituições públicas e privadas. Então, o movimento Black Money, quando eu fundo, vem também no meu lugar de como que eu vou investir o capital que eu gerei com o meu esforço, com o meu trabalho, hackeando o sistema, com intencionalidade de promover outras pessoas iguais a mim, que são, sim, plurais e que trazem retorno, sim. E a gente não pode esquecer, números da McKinsey, times com mais mulheres em equidade de posições de liderança, mais 25% de retorno financeiro, de dinheiro no bolso do acionista, que continua sendo, em sua maioria, o homem branco, cisgênero. E aí, quando a gente fala de diversidade étnico-racial, 35% a mais. É dinheiro. Se a gente está falando de, mas esses caras, né, como costumam relativizar, esses caras só pensam em dinheiro, não estão pensando só em dinheiro, não. Eles estão pensando em manter a cadeira quente do privilégio, não quer levantar do sofá confortável do privilégio, porque é comprovado. Existe um movimento, Carol, chamado Zebras United, que é um movimento de mulheres investidoras de startups no mundo. E nós temos mulheres que fundam startups no mundo, só que apenas 4% do dinheiro das venture capitals vão para essas mulheres. E aí, quando a gente olha os novos ativos, o novo lugar do ativo financeiro no mundo, quando a gente vai falar, e aí a gente poderia falar de Drex, poderia falar de ativos digitais aqui, mas quando a gente vai falar desse lugar da moeda digital, a gente, mesmo no mundo do blockchain, do mundo das criptomoedas, a gente apenas 5% de recursos de investimentos dentro dessa área estão indo para mulheres. Então, a gente continua movimentando a roda, continua fazendo a gestão econômica e social do mundo, e o dinheiro não está voltando, retornando para as nossas atividades, para aquilo que a gente sabe fazer. Então, quando eu fundei o movimento Black Money, foi porque eu vi que a população preta no Brasil, 56% da população,
A população movimenta 1,9 trilhão de reais na economia, né, uma grande parte do nosso PIB. A gente perde dinheiro por conta de pagar salários diferentes, tanto para mulheres e homens, quanto também na relação de raça. A gente perde 800 bilhões em relação à da remuneração e faturamento diferente para empresas entre raças, e 505 bilhões em relação à diferença salarial entre mulheres e homens. Então, não é sobre dinheiro no final do dia, é sobre poder. E a gente precisa entender que esse poder ele só modifica quando a gente reequilibra poder. Então, a gente precisa reequilibrar acesso ao capital econômico no mundo. E é investindo, sim, em mulheres, é investindo em pessoas de outras etnicidades, é investindo em outros territórios, em outras regiões. Como que a gente vê regiões periféricas movimentando, né, milhões, 200 milhões de reais que movimentaram em 2023 as regiões periféricas no Brasil, isso em época de pandemia. A gente falando de Pix, nas periferias estavam colocando caixa 24 horas. Por quê? Porque também existem sistemas econômicos e políticos diferentes por territorialidade dentro de um país continental. Então, voltando para e tentando finalizar a minha fala em relação a isso, eu sou conselheira do Future Council do Fórum Econômico Mundial para Responsible Investing. E lá a gente dialoga com o BRICS, com o BID, né, com todos esses bancos de desenvolvimento econômico e social no mundo, e a gente fala, não adianta a gente dialogar, trabalhar, e uma guerra estourar na semana seguinte. E aí a gente tem que voltar tudo. Então, a gente precisa também trabalhar o capital político, onde nós temos mulheres, pessoas pretas, pessoas diversas, também em lugares de poder, com microfone, com investimento, com retorno econômico, mas também com investimento político. E aí, educação política, educação financeira, precisam estar dentro do nosso letramento enquanto mulheres e enquanto pessoas diversas. E é o que a gente faz no movimento Black Money hoje, que é uma startup, um hub de inovação com 3 frentes bem explícitas, que é a visibilidade de negócios de pessoas pretas e vulneráveis no Brasil, a parte de comunicação, a EdTech, que é a parte de educação, onde a gente hoje tem mais de 20 mil alunos numa plataforma online, dando cursos gratuitos, desde programação a inteligência artificial, marketing digital, ciências de dados para o futuro, para a nova economia, e não inserção de pessoas diversas na velha economia. O mundo já passou, a gente precisa estar verificando as ferramentas tecnológicas como meio de levar, né, a possibilidade desse empoderamento real do nosso lugar de ação. Então, no movimento Black Money, o terceiro pilar é também o recurso financeiro. Então, a gente trabalha com acesso a microcrédito e acesso à incubação de negócios, junto com maratonas de hackathon. Então, quem tiver interessado em estar conosco, a gente tem um hackathon essa semana, o Inova Hack, que acontece durante o feriado. Então, são 3 dias, com foco em periferia, mais de 150 pessoas, 80% nunca botaram um pé num hackathon. Já é a nossa 4ª edição, e na maioria das vezes, a gente tem 70% de mulheres no nosso hackathon. A gente leva pessoas investidoras. Nós investimos também. Então, a Natália é uma dessas. Ela falou aqui, gente, eu sou branca, mas eu sei que eu sou privilegiada, mas eu faço. E eu posso garantir que sim, porque também somos investidoras anjo e trabalhamos nesse lugar intencional, de como esse retorno que mulheres dão, sim, porque a cada $1 investido, são 78 centavos de dólar que uma zebra retorna para o investidor. O masculino é 36. O masculino é 36, quando não é só cash burn, né? Então, vocês perceberam que elas vêm cheias de números, a gente vem, né, cheia de números, porque a gente precisa... Aqui não é brincadeira, não. A gente precisa ter o ar... Não é só... Porque o povo acha que é achismo, né? Porque acham que é achismo. Aí vem assim, mas eu acho que está mudando a situação para mulheres. Eu acho que vocês estão com acesso. Eu acho, não, é achismo. Eu estou aqui, aí eu trago um relatório de 10 laudas comprovando. Então, a gente precisa trazer números, mas esses números de protagonismo e oportunidade. Então, eu convido todas
a entrarem nas nossas redes, movimentoblackmoney.com.br. A gente tem um marketplace também, que é como se fosse um shopping virtual, com mais de 3.000 lojas de pessoas negras vendendo online no mesmo endereço, e a maioria são de mulheres negras. E todos os nossos cursos do Africatech são gratuitos para pessoas negras em vulnerabilidade social, porque a nova economia só vai se fazer com ancestralidade, oportunidade e protagonismo de todas as pessoas. Isso é o que eu acredito. O futuro é ancestral, né? Eu acredito muito em tudo que você falou, e na Fin4She a gente também tem um projeto focado em educação financeira também para jovens, meninas pretas, principalmente porque eu acho que durante essa jornada que a gente tem empreendendo com olhar de impacto, eram muitas ações, banco de currículo, pontes e conexões com as empresas, e a gente percebia que não acontecia. Né? Eu acho que a gente fala muito sobre impacto, é uma palavra muito bonita, é muito legal fazer, mas é muito difícil o impacto acontecer. Quando você vai a campo, arregaça as mangas para tentar transformar, é muito frustrante, porque as coisas não acontecem rápido, as coisas não acontecem magicamente. Você acha que você vai conectar alguém, você vai dar uma oportunidade, você vai fazer, essa pessoa vai ser empregada, vai ter um currículo, e não é assim. E aí, obviamente, né, eu vou trazer essa história, porque eu vou entrar já no nosso, mais num outro tema aqui, que são a questão das nossas competências humanas, que é o futuro, ele é liderado, né, vai ser liderado por quem entende de gente, que eu e o meu time, a gente entendeu que a gente precisava olhar para a gente precisava olhar para as meninas, não para o mercado, porque o mercado precisava contratar jovens talentos diversos. A gente estava olhando para o mercado, a gente não estava olhando para elas. Então, a gente mudou totalmente o que a gente estava fazendo, e a gente criou um programa onde a gente passa 6 a 9 meses com essas meninas, com mentoria de carreira, com curso preparatório para o CEA, para o CPA 20, a Ambima é nosso parceiro, o CPA 10, porque a gente também quer entregar um hard skills, porque elas precisam de um hard skills para conseguir ser alguém nessa selva que é esse mercado. Né? Então, a educação financeira, a mentoria, colocá-las numa comunidade e, no final, a prova para que elas, de fato, consigam ter uma certificação. E a gente entendeu que aquela certificação mudava absolutamente tudo, porque parece tão pouco, e eu acho que, às vezes, a gente vive um pouco a questão de impacto, assim, a gente perde a questão do humano, que é olhar que, no fundo, são pessoas. A gente tem ideias mirabolantes, mas, no fundo, ali é um ser humano, é uma pessoa. E não era preciso muito, porque aquelas jovens, elas chegavam nas entrevistas semi-derrotadas. Eu não falo inglês, eu tenho uma faculdade que não é boa, eu não estou preparada, muitas vezes eu não tenho nenhuma roupa suficiente para estar falando com aquelas pessoas, mas, a partir do momento que elas tinham uma CPA 20, elas chegavam totalmente diferentes. Então, a gente se apegou a isso. Ah, mas, Carol... Não, eu falei, a gente se apega a isso. O nosso objetivo é esse, porque a gente fortalece e a gente parte de algum lugar. E esse programa tem sido uma grata surpresa, assim, um sucesso. A gente vai para a 2ª edição, agora em agosto, nesse formato. E eu acho que tudo passa pelo olhar do humano. O futuro, ele é de quem entende de gente. A gente estuda inovação, a gente fala de tecnologia, a gente vai longe, né, muito longe, mas a gente acaba voltando sempre para esse lugar, né, que são as competências humanas. E eu acho que a gente está caminhando um pouco para o fim, mas eu queria muito que vocês me trouxessem um pouco sobre isso na prática. Né, como que vocês têm visto essa questão da humanização também nos negócios? O quanto que esse capital emocional que nós, mulheres, somos muito boas, né, nessa questão humana. Acho que fomos criadas para lidar melhor com as emoções, né? Não significa ser melhor ou não que os homens. Como que vocês avaliam esse capital emocional também hoje dentro dos negócios, no processo de inovação, no processo de transformação? Não, eu acho que, assim, a gente está passando por um momento bem desafiador para refletir nessas questões, né? Então, acho que todo mundo que está acompanhando a mídia, quer dizer,
A gente passou num período pós-Segunda Guerra Mundial e depois assim essa estabilidade no pós-Segunda Guerra Mundial que gerou aquele movimento do despertar e várias das ações que, inclusive, começaram aqui no Brasil muito com relação ao meio ambiente, na Rio 92, depois no Rio Mais 10, Rio Mais 20, enfim, todo o movimento, o Brasil é muito protagonista nesse movimento, e as questões de diversidade, equidade, inclusão, que também ganharam corpo. Então, parece que o mundo tinha despertado, enfim, de que a gente não pode crescer sozinho, né? O maior resultado da globalização que a gente viu nos últimos tempos, a globalização ela diminuiu a diferença, quando você analisa o crescimento econômico de países mais desenvolvidos e menos, ela diminuiu a diferença entre os países emergentes e o mundo desenvolvido, vamos dizer assim, mas, dentro dos países, ela acentuou a desigualdade social. E esse é o grande causa que está por trás de toda essa discussão política, enfim, que não vale a pena a gente entrar. Mas a gente tem visto, nos últimos tempos, então, um movimento contra essas políticas em nível global, né, das lideranças políticas, e talvez até muitas empresas, etc., desembarcando dessa questão da sustentabilidade. A gente pode falar mais em ESG, né, que é um termo condenado. Eu, particularmente, prefiro sustentabilidade, que eu acho que é mais amplo mesmo, de fato, mas você tem um retrocesso, aparentemente um retrocesso. Eu não acredito que houve um retrocesso. Eu acho que, como todo movimento de mudança, e como a Nina falou, a gente está falando de disputa de poder, então é normal que você avance algumas causas e volte em outras, mas eu acho que a gente precisa estar atento. Talvez é isso que eu estou querendo trazer para vocês. A gente tem que estar atento, a gente tem que ter intencionalidade, como tem a Fin4She, como tem o movimento Black Money. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter a intenção de gerar impacto, porque, senão, é isso mesmo, impacto fica aquela coisa teórica que é bonita e não gera. Acho que, na minha carreira, mais recentemente, eu tive alguns exemplos disso. Então, até quando eu estava no BNDES, por exemplo, no nosso programa de aceleração de startup, a gente fez edição focada para acelerar startups que eram lideradas por mulheres ou que solucionassem problemas femininos. O BNDES Periferia, que o movimento Black Money acabou sendo selecionado também para estar lá. Enfim, tem uma série de ações que você, dentro do teu espaço, você consiga fazer para movimentar e avançar essas ações. Do ponto de vista da liderança, eu não consigo imaginar uma outra forma de você liderar, até porque a gente falou, é isso, você não lidera um CNPJ. A gente brinca que a gente ficou falando bastante de PIB, de número, que eu falo assim, se eu não convencer pelo argumento moral, eu vou convencer pelo argumento econômico. Mas PIB não existe, o PIB está nessa sala. Vocês são PIB. Quem faz a diferença são as pessoas, né? Então, eu não consigo pensar em outra forma de liderar que não seja pelo humano, com os seus erros, acertos. Mas eu acho que tem uma mudança significativa na tendência da liderança, e aí eu acho que é o ponto positivo, talvez para terminar minha fala aqui num tom mais positivo, é que a gente tem uma evolução do exercício da liderança, que era muito mais por comando e controle, até hoje. Então, eu mando, o chefe manda e você obedece, e hoje a liderança ela surge a partir da influência, né? Porque o liderado ele tem que se reconhecer no líder para ele aceitar esse exercício da liderança. E, nesse sentido, você não precisa ser chefe para ser líder. Você pode exercer influência dentro. Eu sempre brinco, tem estagiário que manda mais na empresa do que o presidente, porque você pode exercer influência dentro ali da sua esfera de atuação. Um outro ponto também é que eu acho que você se esperava sempre do líder que o líder tivesse todas as respostas. E eu brinco e falo assim, a liderança é aquela que sabe fazer as perguntas certas e levar as pessoas à ação, né? Então, nesse sentido, e aí também me conectando com a Nina, eu acho que a gente está muito mais num desenho de liderança que é de cocriação, né? Que é como é que a gente conjuntamente, como é que a gente reúne um time que é diverso, que traz perspectivas diferentes, porque a diversidade ela não é só importante pelo aspecto moral. Está provado em vários estudos que, quanto mais a diferença de background que você tiver, você toma a decisão mais robusta, porque você inclui diferentes perspectivas, né? Então, não adianta você ter as pessoas que pensam igual, que têm a mesma experiência tomando a decisão, porque o erro vai se perpetuar. Então, acho que tem essa questão da cocriação, que também é muito importante. E, obviamente, quer dizer, um engajamento que as pessoas precisam ter para entender, né, o desafio que o seu tempo traz, né? E eu acho que o nosso
principal característica da liderança hoje em dia é saber navegar na complexidade. Liderar na complexidade do mundo de hoje não é simples, e por isso mesmo que a gente precisa estar cercado de mais diversidade, de mais pessoas, para a gente poder fazer isso, avançar. Eu vou complementar com duas coisas. Eu gosto muito da questão da influência, mesmo porque a questão geracional já é um choque tremendo para as lideranças atuais, né? As novas gerações já não aceitam ser lideradas por autoridade. E não faz sentido nenhum você ter os conselhos de administração das empresas, sempre os conselheiros 50 a mais. Quer dizer, assim, como é que esse cara, que sou eu, né, como é que a gente precisa ter gente mais nova também nos espaços de poder para poder mudar as tomadas de... E não por menos, né? Eu acho que o que eu mais escuto atualmente é como está difícil conversar com as gerações, trabalhar, liderar. Então, eu acho que, com certeza, esse é um ponto importante. E outro também, eu tenho 2 filhos, né? Eu sou mãe de 2 meninos, e uma vez também me falaram, Carol, escolha uma escola que ensine os seus filhos a fazerem boas perguntas. Mais importante do que saber respostas, seus filhos precisam saber fazer perguntas. E aí eu acho isso muito legal, e eu levo isso sempre como um mantra, assim, porque eu acho que esse é o futuro, né? E tem a ver com o que você acabou de dizer também. Eu, particularmente, acho que a gente tem um pêndulo aí muito grande em algumas questões. Insustentabilidade é uma delas. Tem uma questão aí realmente seríssima, que a gente está no momento de globalização e talvez de uma decisão da gente não globalizar mais tanto assim, e talvez reduzir a diferença social, esse nosso pacto social que a gente tem interno precisa ser redimensionado, reconversado. São vários os movimentos que estão acontecendo nesse momento. Mas, para mim, fica muito claro, até com o surgimento de novas tecnologias, que o papel do ser humano fica cada vez mais chave e mais importante. O papel da tecnologia de potencializar o lado humano da tomada das decisões. Quer dizer, uma coisa são os dados e os fatos, e isso, por exemplo, a inteligência artificial é muito boa, mas algumas decisões, ou a grande parte das decisões, são tomadas por nós, seres humanos, e a gente é que vai fazer as perguntas para essa inteligência artificial, para ela pensar a respeito do que a gente está falando, mas quem vai decidir somos nós. E eu acho que é muito importante a gente fortalecer esses seres humanos na liderança, não só com as perguntas corretas, mas com a escuta ativa. Eu acho que a característica de líderes ou de fundadores e fundadoras que eu sempre olho também é a coachability, né? A capacidade dessa pessoa de ouvir as outras e repensar o que está fazendo. Isso é incrível no ser humano. Eu acho que a inteligência artificial também faz isso muito bem, mas a gente, assim, quando a gente quer fazer isso, a gente se torna assim o melhor líder. E a característica da inovação, que é plural, a inovação está em todos os lugares. A gente pede sempre uma complementaridade entre os líderes de inovação, que é um negócio muito importante também. Então, toda vez que a gente olha para fundadores, para fundadoras, é para isso que a gente está olhando. Você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa ter um time muito bom. E sempre pensando no crescimento dessa empresa, com um olhar muito mais horizontal, né, com um olhar de enxergue tudo que está acontecendo dentro dessa empresa, todas as pessoas que estão aí dentro, para que você tenha um resultado melhor. Não tenho a menor dúvida disso. Hoje, nosso fundo investe... tenho muito orgulho de falar isso, que a gente tem mais de 30% de mulheres investidas no fundo. Esse é um número muito acima. Os números que a Nina trouxe são realmente assim assustadores. A gente tem mais ou menos uns 2% de mulheres recebendo funding. E, se você vai para a série A e unicórnio, esse número acaba se tornando um pouco menor ainda. Então, fundadoras, investidoras, somos poucas. Mas eu acho que esse número está mudando. Só que talvez, espero que não demore... Quantos anos? 132? 131 anos, espero que não. Espero que a gente consiga fazer tudo isso muito mais rápido. Né? O problema é que, quando dá 100 anos, quando a gente vai ver, aí continua sendo 131, 150, porque o sistema ele vai se readaptando para manter determinados grupos à margem. Mas o que eu queria chamar na minha última, nessa última mensagem, é que a gente saia desse lugar do C-level. A gente ficou muito nesse olhar do C, né, para o C-level. As áreas, né, de chefia das empresas, como foi colocado aqui, essa chefia, ela, para a geração atual e para o momento atual de mundo, é muito questionável, e que a gente olhe para esse C de community, de comunidade.
Antes, a terminologia de comunidade era uma terminologia que tentavam inferiorizar o lugar da comunidade, né? Comunidade como se fosse uma coisa à margem, comunidade como se fosse uma unidade comum com algum problema. Só que o que mais a gente tem de fomento às comunidades hoje é o lugar do poder e da influência. Então, como foi colocado aqui, o maior ativo das empresas, pessoas não são recursos, então, o maior ativo das empresas são as relações entre pessoas. E as nossas relações são fortalecidas quando estamos em comunidade. E as redes sociais entenderam isso, as big techs entenderam isso e sabem que os maiores ativos são essas comunidades que trazem audiência, que trazem atenção, que trazem compromisso das pessoas para com algo. Então, o comprometimento junto àquela marca, o comprometimento junto a uma ideologia, junto a determinados propósitos e valores. Então, o mundo está movido a comunidades. As redes, a inteligência artificial, ela precisa continuar sendo apenas uma ferramenta para que seja uma forma mais acelerada de otimizarmos o tempo, né, e os recursos de nós, pessoas, em comum, em comunidade. Então, queria que a gente, né, fizesse esse exercício de entender que o maior C-level das empresas hoje são as comunidades e que essas comunidades estão não dentro ou fora da instituição. A instituição é só mais um stakeholder dentro de um ecossistema muito mais amplificado, de pessoas colaboradoras e de seus clientes, seus PDVs, seus distribuidores, seus fornecedores. Então, quanto mais diverso for o seu ecossistema, maior a sua comunidade e mais valores agregados ao seu negócio. Então, não somente contratem mulheres, mas tenham fornecedoras mulheres. Invistam em negócios de mulheres. Mentore uma jovem, porque a gente fica pensando muito no CNPJ, mas, às vezes, no CPF a gente fica sem saber o que fazer. Nina, não tenho um capital e tal para ser investidora anjo, o que eu faço? Invista o seu tempo, invista o seu intelectual. Então, invista o seu NetWeaven, o seu network. Aqui, né, quando a Carolina me convidou, eu falei, não, mas eu tenho que levar, no mínimo, 5 pessoas comigo. Isso é redistribuição de capital, isso é conexão. O capital social nosso também é muito importante. Então, indiquem outras mulheres, indiquem outras pessoas diversas e falem dessas pessoas em todos os lugares, com o microfone na mão, mas também com um cafezinho na mão na hora do intervalo. Então, se conecte com o C do C-Level, o maior C-Level que nós temos hoje são as nossas comunidades. E nós temos também aqui no evento um percentual alto de ingressos sociais que fazem parte de várias comunidades aqui, de mulheres pretas. Então, eu defendo muito, e a gente estava conversando isso lá, que não adianta a diversidade estar só no palco. A diversidade tem que estar na plateia também, né? Tem que ouvir, tem que participar. E eu vou passar para vocês também deixarem as palavras finais, mas eu também queria deixar uma palavra, algo que a sua fala me despertou, que eu acho que empresas são feitas de pessoas, mas a gente também precisa aprender a saber, né, a olhar as pessoas, porque a gente vive hoje num mundo que a gente não olha nem para quem está do nosso lado. E se a gente não souber olhar, a gente também não transforma, a gente não muda. E a gente tem um capital também gigante de transformar a vida de pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que assim um pouco do que a Nina falou que você está falando é também como é que você empresta o seu capital social para outras pessoas, né? Então, o capital social também é feito de conexão, de rede, de comunidade. Como é que a gente avança, né, nessas questões? E acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está numa comunidade de mulheres que se interessam por essa causa, mulheres e homens. Eu vejo alguns homens ainda bem na plateia. Espero que o ano que vem a gente tenha uma plateia ainda mais diversa, com mais homens. Mas como é que a gente usa, de fato, essa troca de ideias para não só ser influenciado, né, que, obviamente, a gente aprende também com as pessoas, né, e poder influenciar e mudar. E se a gente puder trazer uma gotinha, né, uma ideia nova que provoque, que desperte o pensamento de vocês, seja para ir buscar mais dados sobre liderança, porque que é importante a gente ter diversidade em todos os sentidos, né? A gente está falando muito de mulher, mas é diversidade de origem, de história, étnico-racial, enfim, de todas as formas de diversidade. Como é que a gente pode fomentar isso na prática, no dia a dia? Como é que a gente apoia
pessoas, como é que a gente faz escolhas conscientes, já que a gente tem esse poder de consumo, como é que a gente faz as nossas compras de maneira consciente para também avançar todas essas causas que a gente acredita. Então, eu acho que reflexão, ter um espaço desse, para trocar, para refletir, para influenciar, é super importante. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Carol, obrigada. E obrigada às minhas colegas. Bom, eu vou voltar no tema de inovação. Inovação é plural, ela está em todos os lugares. Ela está na periferia, ela está na Faria Lima, ela está no Leblon, ela está no Nordeste, ela está na Amazônia, ela está em todos os lugares, no nosso país e fora do nosso país. E ela é plural. Então, a gente vê isso acontecer e o papel de todos nós que trabalhamos com investimentos, por exemplo, é servir de ponte, né, de acesso a essa inovação, para que ela tenha o capital necessário para se desenvolver. Seja capital financeiro, seja capital de networking, seja capital de conhecimento, enfim, esse é o nosso papel. E o protagonismo também é múltiplo. Eu fico maravilhada de ver um palco como esse, um evento como esse, porque é incrível a gente ver a força que a gente tem quando a gente permite o protagonismo múltiplo, especialmente entre mulheres. Então, o fato de cada uma ajudar a outra no momento que a gente precisa, de dar a mão, de falar, olha, eu estou aqui agora, nesse momento, lutando por você também, que está ali, e eu vou te trazer junto. Eu acho isso muito importante. Então, eu fico assim, emocionada de ver um evento como esse, Carol. Muito obrigada, viu? Obrigada. E vocês me inspiram muito. Vocês são mulheres incríveis e, com certeza, a mim e a Fin4She são mulheres que são muito importantes para que a gente esteja aqui, para que eu acorde todos os dias e não desista, porque também não é fácil. Obrigada pela trajetória de vocês. Obrigada. Obrigada, gente.